Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um programa de A a Z. Todos os dias de segunda a sexta-feira aqui pela TV10 e também pelas redes sociais, no Facebook da TV10 e também na minha página Rogério Calazans Oficial do Facebook, também pelo YouTube, no meu canal Rogério Calazans. Eu quero já desejar para você um ótimo dia, Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família, que você possa prosperar em tudo aquilo que você fizer. Ontem nós falamos um pouco sobre algumas curiosidades sobre a independência do Brasil, que aconteceu em 1822. Citei para vocês que, na verdade, o decreto de independência foi assinado pela dona Leopoldina. Olha o protagonismo da mulher. Já pensou? Nós teríamos que reescrever a história para dizer do protagonismo feminino. E a pergunta é, por que nós não aprendemos a importância da participação da dona Leopoldina? Será que tem algo de machista nessa posição? Uma outra curiosidade que eu quero falar para vocês, ainda no clima das manifestações do 7 de setembro, sobre a nossa independência oficial lá de 1822, é que ela foi uma independência bastante cara. Bastante cara não é do ponto de vista de importância não, bastante cara do ponto de vista de dinheiro mesmo. Para vocês terem uma ideia, logo após o retorno do então príncipe regente Pedro I para a capital do Brasil, no Rio de Janeiro, quando então ele assume o posto de imperador do Brasil, a partir da declaração de independência do dia 2 de setembro de 1822, foi elaborado um tratado de paz entre Brasil e Portugal. E nesse tratado de paz, o Brasil se comprometeu a pagar nada menos do que 2 milhões de libras esterlinas para Portugal em decorrência da independência. Imagine 2 milhões de libras esterlinas em 1822. Hoje nós falamos em milhões. Talvez a cifra não assuste tanto, mas em 1822 era dinheiro para dedéu, comprometeu de modo significativo os cofres públicos do recém-independente Império do Brasil. Enquanto a maioria dos países obteve a independência por meio de guerras, por meio de conflitos, com a participação da sua população defendendo verdadeiramente a liberdade do seu povo, como aconteceu nos Estados Unidos, que depois, inclusive, eu vou fazer algumas menções aqui sobre o processo de independência americano, porque é algo assim fantástico, fabuloso, é algo realmente que mexe com as nossas emoções e muito diferente do nosso sistema de independência. Certo? No Brasil, não. No Brasil, nós tivemos a participação apenas de uma pequena elite, na verdade, que tinha interesses na independência, que foi extremamente importante, sim, para a nossa história, porque compraram a ideia de um país independente e levaram isso até o fim, mas, na verdade, houve ali um acordo de pagamento, meio que uma indenização a Portugal. Portugal, que estava no Brasil desde 1500, extraindo todo o nosso ouro, extraindo o pau-brasil, extraindo os nossos minérios, cobrando impostos caríssimos aqui, ainda assim foi indenizado com 2 milhões de libras esterlinas, que fez parte do acordo de paz Brasil-Portugal para que se consolidasse a independência do Brasil. Ou seja, nós compramos essa independência. Isso é muito ruim, até do ponto de vista cultural. Por quê? Porque nós acabamos não tendo na nossa veia, no nosso sangue, aquela defesa da independência, aquela defesa mais forte de quem sabe que os seus bisavós, tataravós participaram de guerras, de conflitos em nome da independência da nossa nação, e por isso eu volto a dizer no programa de hoje da importância de mobilizações igual às mobilizações da semana passada, as manifestações da semana passada do 7 de setembro, porque mesmo contra a ideia que a mídia predominante tem pregado, o povo foi para a rua para dizer eu quero um país diferente. Então, do ponto de vista da nossa maturidade histórica, da nossa maturidade democrática, é fundamental, é muito importante porque nós não temos isso culturalmente. Então a nossa população está acordando e em algum momento essa casta política que foi se perpetuando no poder ao longo dos anos vai cair em nome de Jesus. Você concorda com isso?
Manda sua opinião para mim nas redes sociais, escreve lá que eu quero debater com vocês. E o programa é de A a Z, falamos de tudo, né? Então vejam bem, mais uma curiosidade ainda é o fato de que o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi exatamente os Estados Unidos. Foi o primeiro país do mundo a reconhecer o Brasil como uma nação verdadeiramente independente e estabelecer relações comerciais e relações diplomáticas com o então recém-criado Império do Brasil como nação independente. Vale lembrar para você que desde 1808 o Brasil já não era mais considerado uma colônia, porque em 1808 nós tivemos uma coisa inédita assim na história, diferente inclusive na história mundial, que foi a vinda da família real para o Brasil. Dom João VI saiu de Portugal e veio para o Brasil. Esse é um fato extremamente importante para o Brasil, porque em 1808 o Brasil foi colocado na condição de Reino Unido. Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Ou seja, deixamos de ser colônia e passamos a ser um Reino Unido, como se fosse um país com uma certa autonomia, mas não com independência, mas também não era mais simplesmente uma colônia de Portugal. De 1808, portanto, até 1822, o Brasil permaneceu na condição de Reino Unido e de 1822 em diante, de país independente, iniciou-se a história do Império do Brasil, que foi até 1888, quando foi então proclamada a República, certo? Com o fim do nosso período monárquico. Então essas são apenas algumas curiosidades da independência do Brasil, porque a nossa história, gente, a nossa história é muito romantizada. A gente é acostumado a ver aquele quadro, daquele imperador montado num cavalo, normalmente um cavalo branco, né, nas margens do Ipiranga, levantando uma espada e gritando independência ou morte. Não houve grito, não era cavalo, era mula, e ele estava com uma crise de dor de barriga no caminho, e quando ele soube que a esposa dele já tinha feito o decreto de independência, ele então faz um texto no qual ele afirma no texto, ele finaliza, aliás, o texto com a frase independência ou morte. Então não foi um grito, foi uma escrita. E que encerrando então essa etapa nossa, falando sobre as curiosidades do 7 de setembro, da independência do Brasil, é importante também que você saiba que foi apenas mais ou menos 4 ou 5 anos depois de 1822, quando os primeiros escritos a respeito da independência do Brasil começaram a sair e a divulgar para a população. A população não sabia que o Brasil já não era mais parte de Portugal. O povo brasileiro, a massa brasileira, não tinha conhecimento da independência e não sabia da data. Então 4 ou 5 anos depois, por volta de 1827, 1826, quando começaram a escrever a respeito do processo de independência e começaram a falar muito sobre o dia 7 de setembro, que era o dia, na verdade, da viagem do imperador de volta de São Paulo para o Rio de Janeiro, certo? Não era a data do decreto, e começaram a falar bastante dessa viagem e criaram então o símbolo do 7 de setembro, e acabou entrando culturalmente para a nossa história como a data da independência do Brasil. A população, inclusive, muitos anos depois, uma década depois, boa parte da população do Brasil ainda não sabia que o Brasil era independente de Portugal, porque o nosso sistema de independência não foi um sistema com a participação popular. E é por isso que nós temos grandes problemas com o nosso sentimento patriótico. E eu volto a dizer, quando nós tivemos mobilizações como aquelas em 2013 contra o governo Dilma, onde milhões de pessoas foram para as ruas, e mobilizações como essas agora, da semana passada, do dia 7 de setembro, com milhões de pessoas novamente nas ruas, é muito importante para a nossa maturidade democrática, porque infelizmente nós temos uma história que foi escrita por elites. Elites determinadas, escreveram a história conforme os seus interesses. Por isso, inclusive, nós aprendemos muito pouco. Nós sabemos poucos detalhes, nós sabemos apenas a história que é contada conforme a versão que essa elite quer que as pessoas aprendam. Por isso que nós temos uma visão, inclusive absolutamente errada, de o príncipe Dom Pedro I levantando uma espada e gritando independência ou morte nas margens do rio Ipiranga, que a gente imagina, para quem não conhece, inclusive como um grande rio, e na verdade é um pequeno córrego. Não aconteceu desse modo, nós precisamos de maturidade
maturidade democrática, nós precisamos de maturidade patriótica e, por isso, reformas políticas no nosso país são extremamente importantes. Reformas que permitam à nossa população tomar decisões mais efetivas e passar a assumir o controle da nossa nação, porque verdadeiramente nós não temos o controle. Quando as pessoas rejeitam, como o Congresso agora rejeitou, por exemplo, o voto impresso, isso faz parte do sistema de controle que eles querem manter sobre a maioria da população, porque nós temos o costume de manter a maioria da nossa população alienada das informações, a não permitir que elas participem profundamente de todos os processos. Deus abençoe você, tenha um ótimo dia.